Boa noite. Tá me ouvindo direitinho aí, Camila? Bom, quem já entrou na sala, se estiver ouvindo direitinho, me dá um ok. Vamos aguardar um pouquinho até todas as meninas conseguirem acessar para a gente poder começar a falar. Boa noite para quem está entrando. Eu não estou conseguindo ver quem está entrando ainda. Só um minutinho que a gente já organiza isso. Boa noite, meninas. Eu já vi que tem 6 pessoas, mas eu não estou conseguindo ver quem são. Ah, agora começou, né? Boa noite, Letícia, Mariane. A Camila também já entrou. Vamos aguardar. Vão me dando um ok aí, gente, quem for entrando, para eu poder ir visualizando vocês. Letícia, o som tá bom aí? Você tá conseguindo ouvir direitinho? Ok. Vamos aguardar mais um pouquinho as meninas irem entrando para a gente poder começar a falar do tema, eu fazer a minha apresentação e nós podemos começar. Letícia, você está no celular? Bom, eu continuo não vendo quem está entrando. Então, quem for chegando, gente, vai me dando um oi, um ok, para eu poder ver quem está aqui conosco. Beleza, Letícia, você deu ok para as meninas lá, que já começou, né? Ótimo.
Eu vou esperar mais um pouquinho para a gente poder começar a falar do nosso tema de hoje. Letícia, se você quiser ir mandando suas perguntas já também, porque aí depois eu vou lendo elas para as meninas. Certo, olha, eu recebi um feedback aqui que talvez para quem esteja acessando pelo celular, o áudio demora um pouquinho para chegar. Então, vocês tenham um pouquinho de paciência, né, por causa dessa inconsistência da nossa internet. Tá bom, então, pelo celular, Letícia? Que bom. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver quem está chegando, mas o negócio não quer me mostrar. Bom, vou esperar só mais um minutinho e a gente já começa, certo? Bom, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Kátia Santos e estou aqui para falar com vocês a respeito dessa questão de emagrecimento, né? Por onde que nós vamos começar? Que é uma pergunta que acabou de ser feita ali. Como e por onde começar? Bom, eu vou falar um pouco da minha formação. Eu sou tecnóloga em alimentos, especializando em nutrição aplicada à estética, que é uma nutrição voltada para mulheres. Eu uni, no caso, né, as minhas duas formações. Eu sou esteticista há mais de 20 anos e queria fazer uma conexão para poder ajudar. Eu tive todo um processo, né, de obesidade. Eu cheguei a pesar 109 quilos. Não foi fácil chegar até aqui. Às vezes, algumas vão me olhar e falar, nossa, mas ela ainda está gorda. Realmente, eu ainda preciso emagrecer mais 10 quilos, que é o meu objetivo no momento, né? E emagreci. Hoje eu estou pesando 75 quilos, então eu pesei 109. Eu tenho 1,57 de altura. E consegui. Foi fácil? Não. Dei muita cabeçada, tentei dieta de tudo enquanto é jeito, tudo enquanto é forma, gastei horrores no dinheiro, tomei medicamento e não adiantou. A partir do estudo, né, que eu fiz, das minhas buscas, eu consegui esse método que hoje eu quero apresentar para vocês. É uma reeducação alimentar, mas a reeducação alimentar é para a vida toda. Então a gente tem que conscientizar disso. Para eu conseguir manter
uma dieta para a vida toda? É difícil. Então, a gente tem que pensar em reeducação. Mas como que eu começo a reeducação alimentar? Por onde que eu vou começar? Eu começo pela dieta. Eu vou escolher uma dieta que se adeque ao meu perfil. Não é a dieta da minha amiga, da minha vizinha, da minha colega, da moda, da blogueira. Não. A dieta dela é dela e a minha é minha. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Qual que é a minha dieta? A minha. Eu tenho hormônios, metabolismo, financeiro, diferente da blogueira, diferente da fulana ou da ciclana. Então, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar em mim. Não adianta, às vezes, eu querer fazer aquilo ou aquilo outro. Hoje eu vou falar um pouco a respeito de cada dieta para a gente poder definir qual a melhor dieta para eu iniciar. Então, nós vamos falar um pouquinho disso para a gente dar esse norte. Mas, assim, é isso que eu quero conscientizar nesse primeiro momento. Que a reeducação alimentar começa-se por uma dieta. Depois eu vou criar um estilo de vida que eu vou conseguir seguir com ele. Vou me adaptar, vou adaptar meu paladar, vou criar hábitos. A gente acostuma a comer muito errado por N motivos. Por pressa, por alegação de falta de dinheiro, porque eu como na rua, porque eu tenho que comer fora porque eu vou trabalhar e nem sempre eu posso fazer marmita. Mas a gente tem que aprender a fazer escolhas. E foi assim que eu fui chegando até o momento que eu estou hoje. A questão das dietas, que nós podemos abordar, as dietas que eu tentei, que funcionaram, que eu gosto e que eu recomendo, em geral, são as dietas que são voltadas para low carb. Se você se adequar, se o seu organismo, se a sua saúde te permitir o jejum intermitente com a dieta cetogênica, eu vou explicar um pouquinho de cada um. Uma dieta do Can, a dieta dos pontos. Então, são várias, tem para todo mundo, para todo mundo. Então, assim, isso é fato. Então, basta a gente escolher e aí adequar. Então, vou falar um pouquinho de cada uma. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a alguma dessas, alguma pergunta específica, vão colocando aqui para mim, porque aí eu vou falar em cima das dúvidas de vocês. A questão, por que a minha amiga está emagrecendo e eu não, e eu estou fazendo a mesma dieta que ela? Porque a dieta dela é a dela. Não adianta eu te indicar a minha, a que eu fiz, que eu obtive um resultado rápido, se o metabolismo nosso é diferente. Então, eu tenho que analisar qual que é o seu metabolismo para eu te indicar, porque daí eu vou fazer alimentos que vão acelerar, que vão manter. A questão, eu fiz uma pergunta hoje, eu deixei uma pergunta lá no grupo para vocês, que é: emagrecer e perder peso é a mesma coisa? Qual que é a diferença entre as duas relações? Eu vou explicar isso para vocês. A Letícia está me perguntando aqui. Mas você sendo tecnóloga e conhecendo bem sobre os alimentos e como são produzidos na indústria, acha que todos fazem mal? Ótima pergunta, Letícia. Eu já até vou responder ela aqui. Enquanto tecnóloga, eu fui treinada para desenvolver alimentos não tão bons. Não vou dizer alimentos ruins, mas não tão bons. O que a indústria deseja? Alimentos vendáveis, acessíveis e que deem lucro para ela. O que eu, enquanto consumidor, procuro? Um alimento gostoso e acessível ao meu bolso. Aí que tá. É bem incoerente essas duas questões. Eu vou dar um exemplo para vocês. Bem simples. Quanto que custa 1 quilo de carne?
Vamos supor frango, 1 quilo de peito de frango. Aqui na minha região onde eu moro, em torno de R$ 8,99 a R$ 12,99. É possível eu comprar 1 quilo de salsicha de frango pagando R$ 4,99 se o quilo do peito custa bem superior? Então, se perguntem o que tem ali, o que eles colocaram ali para fazer o produto render e se tornar vendável, lucrativo e barato para o consumidor. Então, é uma pergunta que, né? Mas, ao mesmo tempo que eu fui treinada para fazer alimentos não tão saudáveis, eu estudei bioquímica, eu estudei a composição dos alimentos e sei entender e conhecer cada um para poder fazermos as combinações corretas que vai trazer uma saúde, uma alimentação nutritiva com um preço muito acessível para a família toda e nada que seja impossível para ninguém. Eu, enquanto mãe, me deparei com algumas situações as quais me atrapalhou em algumas dietas da moda que eu tentava seguir. Lá naquela época lá, eu toda maravilhosa, né, com 109 quilos, tentando fazer todas as dietas, seguindo várias situações, várias blogueiras e querendo fazer a dieta delas. Daí eu ia no supermercado, comprava ricota, comprava potage, comprava peito de peru, tudo industrializado, certo? Tudo caro. Punha na geladeira. Quando eu ia comer, meus filhos já tinham comido. Eu tenho 3 filhos. E aí, eu conseguia manter ricota e cottage e não sei o que, e castanha não sei das quantas para todo mundo? Eu não conseguia. Então eu acabava desanimando, porque eu falava, e agora? Ah, mas é as coisas que eu vou comer, as coisas que eu tenho condição financeira de comer, eu não consigo manter para minha família inteira. E aí? Eu desistia. Mas eu não precisava de nada disso. A verdade é essa. A verdade é que o alimento que eu me alimento é o mesmo da minha família. É o mesmo que eu ofereço para os meus filhos. Certo, a outra pergunta aqui. E foi com este conhecimento de química dos alimentos que você desenvolveu o seu cardápio? Também. Eu desenvolvi algumas patologias, eu com esse peso todo. Eu descobri que eu estava com diabetes. Diabetes tipo 2, causada pela obesidade e por questões hereditárias. Meu triglicérides chegou a 1.176. É uma coisa completamente absurda e fora do comum. Eu até depois quero fazer umas montagenzinhas e colocar para vocês lá no grupo para vocês verem esses exames meus e os resultados de hoje. Então eu tive que fazer adequações alimentares pela minha saúde. Eu estava com depressão e com essas questões. Então eu comecei tomando o medicamento para diabetes. Eu tomava 3 vezes ao dia. E o efeito colateral era terrível. Era terrível. Diarreia, eu comia e já tinha que correr para o banheiro. Então, eu tive que trancar um semestre na faculdade porque eu não conseguia assistir às aulas por causa do medicamento. Na medida que eu fui desenvolvendo a dieta, que eu fui fazendo a reeducação alimentar, tirando o excesso de carboidrato, que por vezes a gente acha que eu sou diabética, basta eu tirar o açúcar. E não é. O açúcar, a sacarose em si, não é o único vilão para o diabético e para as dietas de emagrecimento. Isso aí eu vou explicar bem para vocês. Então, eu comecei a analisar e buscar e estudar alimentos que fossem favoráveis à minha saúde. E, consequentemente, tive redução de peso, minha glicemia foi baixando, eu fui podendo tirar o medicamento. Teve vezes de eu sentir ter sintomas graves de hipoglicemia. Então, eu fui tirando o medicamento e fui controlando só com a dieta. Eu demorei um pouco para conseguir começar a atividade física. Eu não comecei a atividade física de imediato.
Então, eu comecei, né, em um certo tempo, depois eu já ter perdido um pouco de peso. Até porque eu não conseguia, eu tinha dificuldade. E, para mim, eu, às vezes, colocava, eu me sabotava. Muitas vezes eu me sabotei, eu me achava incapaz. Mas, à medida que o resultado começou a vir, eu consegui também ir vendo. Eu, para falar a verdade para vocês, eu fiquei um tempo muito grande sem me pesar. Eu não gostava de me olhar no espelho. As fotos, eu tenho poucas fotos daquela época, porque eu me escondia, eu corria, punha a menina na frente, fazia mil coisas. E um dia eu saí, passei na farmácia com meu filho e me pesei. E eu já tinha emagrecido 9 quilos, sem perceber. E aquilo para mim foi uma vitória. Eu só me dei conta do processo de emagrecimento, que ele estava realmente funcionando, não faz tanto tempo assim. Eu vou ser muito sincera com vocês, porque eu ficava pensando, eu encontrava com pessoas na rua e me perguntava, nossa, mas como que você emagreceu? E eu ficava olhando assim, eu não me dava conta de que realmente eu estava emagrecendo, eu estava sendo vista diferente, eu estava levantando questionamentos. Por vezes, já teve pessoas de ver foto minha no Facebook e a pessoa me chamar no Messenger, nossa, o que você está fazendo? Que você está emagrecendo desse tanto? Então, eu não tinha me dado conta disso ainda. As pessoas me despertaram para o que estava acontecendo comigo. Porque, a princípio, o meu objetivo principal era cuidar da minha saúde. A minha autoestima estava tão abalada que eu não preocupava em me ver, em me cuidar. Eu preocupava só naquele momento com a minha saúde. Eu tenho 3 filhos, eu preciso cuidar deles. Enfim, eu pensava nisso. Eu não pensava em mim. Eu pensava só nos outros. A partir do momento que eu me vi numa foto e que eu me vi magra, eu entendi o que estava acontecendo. E eu comecei a receber, assim, perguntas, né? E algumas amigas, algumas clientes, porque eu sou esteticista, eu atendo ainda. Elas me questionavam durante as sessões. Monta uma dieta para mim, me ajuda. O que você fez? Me ajuda, monta uma dieta para mim. Isso acontece até hoje, né? Por quê? Porque elas viram tudo meu passo a passo, às vezes lento. Porque emagrecer 35 quilos não é da noite para o dia. Se eu falar para você, ah, é fácil, vai ser fácil, eu estou mentindo. Então, não é fácil. Você tem que ter um propósito. E uma frase que eu ouvi e que eu uso ela e que eu vou usá-la sempre é: a mesma mente que cria monstros, cria sonhos. Eu demorei para entender isso, porque eu criei muitos monstros. E hoje eu estou criando sonhos, sonhos para mim. Eu tenho um objetivo, eu estou com 75 quilos. A minha estrutura, eu tenho 1,57 de altura. Mas o meu biotipo, pela bioimpedância, me permite ficar com 65. Eu tenho quadril largo, eu tenho uma ossatura mais pesada. Aí muitas pessoas julgam e falam assim, ah, mas isso aí é conversa. Não, eu realmente tenho quadril bastante largo. Eu, na minha fase magra, magérrima, eu sempre vesti 42. Hoje, com 38 anos, eu não posso esperar menos que isso. É o meu objetivo. Hoje eu estou vestindo 44, se a roupa for muito justa, assim, aquele tecido bem, né, 46. Mas o meu objetivo é chegar no 42. Eu vestia 52. Olha onde eu cheguei e era muito justo 52. Era bem difícil eu encontrar uma roupa que me servisse. Por vezes eu pedia para a colega da lojinha trazer, e ela trazia 2 peças, porque era o que ela encontrava. Então, é só ter foco, gente, foco, força de vontade. Às vezes a gente vai cair, mas a gente levanta no outro dia. Se a gente formar um grupo de apoio, uma rede de apoio, a gente consegue. Sozinho é muito difícil, sim, mas a gente consegue. Bom, o finalzinho da pergunta aqui.
Vou voltar, né, porque eu fugi um pouquinho do assunto. Se foi com esse conhecimento da química que eu desenvolvi o meu cardápio, tá? Qual é o melhor cardápio, no caso, para ela que me perguntou? O seu cardápio, a gente vai elaborar a partir do momento que a gente entender qual que é a sua melhor dieta. Qual dieta você vai se adequar mais? A primeira questão é essa. Qual dieta eu vou me adequar? Uma coisa é fato, para todas. Eu estou numa dieta para emagrecimento, não apenas para perder peso. Então, vamos diminuir os carboidratos. Essa é para todas. Em cima do que vocês me falarem, do que vocês me passarem, na medida que a gente for conversando, que a gente for trocando as nossas ideias, as nossas figurinhas. Por que eu perguntei para vocês? Me passem a altura, idade e o peso atual. Para eu analisar, porque o metabolismo da mulher, principalmente com o passar dos anos, ele muda. Ah, meu metabolismo é lento, ele está lento, ele é assim, ele é assado. Isso a gente vai analisar. A gente vai discutir, a gente vai conversar. Mas o metabolismo ele muda com o passar dos anos. Então a gente faz essa análise. Eu preciso saber como estão os hormônios para poder entender por que eu demorei para entender por que eu estava emagrecendo em várias regiões e meu abdômen estava mais resistente. Indo na ginecologista e descobrindo que a minha progesterona estava baixa. Tá aí a resposta. Estou fazendo a reposição desse hormônio e o meu metabolismo já deu uma resposta diferente. Eu já comecei a queimar mais nessa região. Eu sou uma pessoa diabética. Enquanto eu tinha uma glicemia desregulada, eu estava com resistência à insulina. Então, na região de culote, coxa, né? E glúteos, dificuldade também de perder gordura nessa região. Aconteceu de ter vezes de eu perder peso e quando eu fazia a bioimpedância eu descobri que era massa magra. E a gente não está aqui para perder massa magra. A gente está aqui para perder gordura. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Em cima disso nós vamos montar a dieta adequada para você. Ah, eu não consigo fazer jejum intermitente. Então eu não posso. Por quê? Eu sou diabética. Eu não consigo ficar 16 horas sem ingerir nada, porque a minha glicemia vai cair. Então, eu não consigo. Para mim, ela é legal, eu conheço várias pessoas que fizeram e foi perfeito. Para mim, ela não funciona. Mas a parte da cetogênica dela funciona perfeitamente, porque eu tiro tudo que é refinado. Eu tiro tudo que é carboidrato de alto índice glicêmico. Então, é perfeito a parte de cetose. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa parte da cetose, eu vou tirar, né, a parte da dieta cetogênica em si. A gente vai conversar a respeito disso mais detalhadamente para eu poder entender. Low carb. Low carb não é zero carb. Ela é com baixo carboidrato. A gente vai consumir carboidratos de baixo índice glicêmico, dos vegetais, porque eu não posso tirar 100% do carboidrato da minha alimentação, principalmente se eu fizer atividade física. Eu preciso, carboidrato é energia, então a gente tem que saber usar ele a nosso favor também. Qual carboidrato que eu tenho que eliminar? Os de alto índice glicêmico. Vai ser para sempre? Não, não vai ser para sempre. É só um período. Você vai se adequar na medida que o seu corpo vai dando respostas, a gente vai readequando a sua dieta. Eu não vou ficar eternamente comendo a mesma coisa. Outra coisa que eu quero frisar muito com vocês, o sentimento de culpa. Se você comer, coma, se sinta feliz. Se sinta agradecido e informe as suas células que aquilo ali não é um veneno, que aquilo ali é um alimento. Não faça isso sempre, né? Porque aí também vira um sabotador. Mas teve aquela festinha, teve aquela reunião,
Eu não consegui me alimentar antes de ir, eu não consegui comer a minha comida. Ou às vezes você não quer levar a sua marmitinha. Para não passar por uma pessoa, às vezes. E quando a gente começa a fazer reeducação alimentar, a gente ouve tanta coisa. Ah, fulano tá chato, fulano tá assim, fulano tá assado. Tem hora que a gente tem que ser surdo. Ouve, deixa passar e segue o seu propósito. Mas caso eu vá, igual principalmente agora que começa as festividades de final de ano, as confraternizações das empresas, por vezes você não vai conseguir levar. Coma. Coma com consciência, não precisa comer um prato gigantesco, mas não se culpe amanhã. Ah, eu comi, eu comi. Você comeu. E aí? Vou ficar sem comer hoje o dia todo? Não, eu não vou ficar sem comer hoje o dia todo. Eu vou comer alimentos saudáveis, eu vou fazer um pouquinho a mais de atividade física, eu vou tomar muita água, que nós vamos chegar lá nesse assunto ainda da água. Então, elimine o sentimento de culpa, porque ele é o seu primeiro sabotador. Eu engordava com água. Água, eu fazia cada coisa maluca. E eu engordava porque eu me culpava. E a culpa, ela é terrível. Voltando às dietas. Nós vamos ao longo dessa semana discutindo. Vocês vão mandar lá no grupo essas perguntas. Vocês vão me passar informações de vocês para nós juntos definirmos qual que vai ser a melhor dieta para você. Eu como isso, eu não como aquilo, eu consigo, eu não consigo. Amanhã nós vamos falar a respeito de como introduzir a reeducação alimentar na minha casa, nos meus filhos, no meu marido, na minha mãe, no meu irmão. Como que eu vou lidar com isso? Então, essa parte eu não vou falar nada dela hoje, porque vai ser o nosso tema de amanhã, que a gente vai discutir muito a respeito disso. Porque esse foi um dos meus sabotadores por muito tempo. Muito tempo. Então, eu vou falar com propriedade de causa. Outra questão que vão surgir perguntas, principalmente quando vocês começarem a apresentar o resultado. Quando as pessoas começarem a ver o resultado em vocês. Porque vocês vão ver resultado. Porque além de emagrecer, de perder peso, você tem que pensar no seu bem-estar. O que isso vai me trazer? O que isso vai me provocar? Vai trazer saúde, vai trazer um bem-estar muito grande, você vai se sentir mais leve. Com as dietas corretas, com as combinações dos alimentos, que eu vou estar falando ao longo dessa semana com vocês, vocês vão perceber que vão ter mais disposição, libido. A questão hormonal, tem um bônus aí para vocês, que eu quero que vocês aguardem, que vocês vão ver que lá vai ter uns segredinhos. Eles chamam aceleradores naturais. E aí vai dar aquele boom no metabolismo. Vocês vão emagrecer sem sofrimento, sem sentir, com prazer. A primeira coisa que a gente tem que escolher na nossa dieta. Eu vou sentir prazer? O que esse alimento vai me trazer? Então, parem e pensem. O que esse alimento vai me trazer? O que eu gosto de comer? Outra questão muito importante. A gente fala muito do açúcar. Que o açúcar é o vilão, o açúcar é isso, o açúcar, eu vou usar açúcar mascavo. Mas fulano falou que açúcar demerara é melhor. Gente, é tudo sacarose. Açúcar cristal refinado, mascavo, demerara é sacarose, vem tudo da cana. Sacarose. Vilão. Eu consumo açúcar uma vez ao dia, bem pouquinho. Hoje, o que eu indico para vocês adoçar quando vocês forem fazer alguma coisa extremamente necessária do doce? Xilitol, estévia, que são melhores
são naturais. Eliminem aspartame, esqueça adoçante sintético, porque é veneno. E não é bom, vamos combinar que o sabor residual é terrível. Você fica com aquele gosto na boca uma semana. Isso desanima a gente de fazer qualquer tipo de dieta, né? Por isso que todo mundo torce a cara para dieta. Eu tenho que passar fome? Não. Eu vou me alimentar, eu vou comer para me satisfazer. A hora que eu sentir que meu organismo está satisfeito, então não é sofrimento. Não tem necessidade de sofrer. Às vezes você não está habituado com certos alimentos, com certos vegetais principalmente. No terceiro dia, seu paladar se adequa. Depois você vai comer com prazer. E tem algumas receitas que a gente vai trazer sabor. Ninguém, em momento algum, falou que a gente precisa comer aquela comida descorada, sem sabor, sem aroma, comida de hospital. Não. Fazer uma reeducação alimentar não é isso. É comer com prazer. É ter uma comida bonita, uma comida saborosa, uma comida que você coma com os olhos antes de você colocar na boca. Esse é a grande sacada da reeducação alimentar. Então, um cuidado que eu quero que vocês tenham com algumas frutas. Porque elas têm frutose. Frutose é o quê? Açúcar. Açúcar das frutas. Você alimenta, você come. O cérebro não entende que aquilo ali é uma fonte de energia. E aí ele te manda a resposta que você continua com fome, não me nutriu. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu não vou poder comer fruta nunca mais? Claro que a gente vai continuar comendo as frutas. As frutas têm N vitaminas, fibras, muitas coisas que o nosso organismo precisa. Então a gente vai continuar comendo frutas sim, nas horas adequadas e com as combinações adequadas. Sempre que eu comer uma fruta, eu vou tentar comer uma proteína para poder fazer esse balanço e meu corpo entender que eu estou saciada, nutrida e por muitas vezes matar até minha sede. A questão água, que nós vamos falar um pouquinho dela agora. Quantas vezes você sentiu fome e você bebeu água e a fome passou? Para e pensa. Se responda. Por quê? O corpo ele te sabota, ele quer comida, as suas células querem se alimentar. E aí, ele vai pedir alguma coisa. Tem hora que ele está pedindo é água. Toma um copo d'água e vê. Se a fome passar, não era fome, era sede. Se a fome persistir, é fome, gente. Então, sempre tem um determinado tempo. Olha, eu já comi. Tem tanto tempo que eu comi. Mas eu tô com fome. Bebe água para vocês verem se não é sede. Por vezes é sede, é o corpo pedindo hidratação. Aí entra, qual que é a diferença de perder peso e emagrecer? Perdi peso, mas a calça não entrou. Você perdeu peso? Você emagreceu? Não, você desidratou. E aí, é saudável? Faz bem para sua saúde? Olha, eu emagreci, mas a balança não falou isso. Aquela calça que eu vestia e que não me entrava, entrou. Porque você emagreceu, certamente você ganhou massa muscular. A massa ela é mais enxuta do que a gordura. Gordura ela tem expansão. É bem clichê isso, né? 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo. Ai, 1 quilo de gordura ele é 2 vezes o tamanho do músculo. Mas é uma verdade, é uma realidade. Por isso que quando a gente fala perdi peso, será que eu emagreci com a perda de peso? Ou será que eu perdi água? Será que eu tomar um diurético? Ai, nossa, tomei um diurético, perdi 2 quilos em um dia. Não, você não perdeu quilo. Você não emagreceu, você desidratou, criatura. Então vamos rever isso aí. Bebam água, hidratem-se.
Uma dica que eu vou dar para vocês aqui, tem um aplicativo que eu, inclusive, uso, que chama Vamos Beber Água, que você vai lá, vai colocar a sua idade, seu peso e a sua altura. Ele vai te dar quantos litros de água você tem que tomar no dia. E ele vai te lembrar isso o dia inteiro. Eu sou péssima para tomar água, eu só tomo água gelada. Se for para tomar uma água natural, eu dou trabalho. Então, eu tenho que tomar água gelada e tenho que pôr meu aplicativo lá para me lembrar o tempo todo. Usem esse recurso se vocês também têm esse problema. Tomar suco, tomar refrigerante, não é tomar água, é tomar líquido. É diferente. Então, vamos nos atentar a isso. Nós vamos ter um capítulozinho aí falando só a respeito dessas bebidas, chás, sucos e bebidas alcoólicas. Nós vamos falar muito a respeito disso. Até que ponto pode ser nosso aliado e até que ponto pode ser o nosso vilão? Chá ajuda a emagrecer? Eu vou responder isso para vocês nas próximas lives. Então, vocês fiquem atentas ao dia que essa live vai ao ar. Porque vai ser muito legal, vai ser muito interessante e bem esclarecedor. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu falei para vocês que eu ia falar da relação glúten e perda de peso. Houve um período, uma época, que o glúten virou o eterno vilão. Todas as dietas que muitos nutricionistas passavam, mandavam tirar o glúten. Ok. Todo mundo precisa disso? Não. Quem precisa tirar o glúten da dieta? Quem tem algum tipo de intolerância. Por quê? O que é o glúten? O glúten, o glúten, o glúten. Todo mundo fala o que é o glúten, mas ninguém te explica o que ele é. O glúten é uma proteína que existe principalmente no trigo, mas existe no centeio, existe na aveia. Mas existe. Mas por quê? Porque foram plantados no mesmo campo do trigo. Então é por contaminação cruzada e não propriamente porque esses alimentos possuam o glúten. Essa proteína, ela não é metabolizada, ela não é digerida por alguns organismos. O meu é um desses. Eu demorei muito tempo também para descobrir. Eu sentia muitas dores, eu vivia inchada e eu não sabia. Até eu descobri que eu estava com intolerância ao glúten. Eu tirei. Foi muito bom. As dores que eu sentia nas articulações, as dores musculares, elas sumiram. Eu como? Às vezes, né, gente? Porque também, como que faz? Tem hora que a gente vai em algum lugar, alguma coisa, alguma situação. Eu não sou celíaca, eu sou intolerante. Eu vou ter sintomas imediatos. Ou amanhã. Vai dar muitos gases, pode ser que me dê diarreia e pode ser que venham as dores. Mas a distensão abdominal ela é instantânea, então a minha barriga infla. Às vezes, como se diz, meu peso na balança não subiu, mas a minha barriga vai estar estufada por causa da distensão abdominal que o glúten provoca. Então, eu quero que vocês se perguntem, o que eu sinto depois que eu como alguma coisa de farinha de trigo? Que eu como uma pizza, que eu como um sanduíche, que eu como um macarrão. Eu sinto cansaço? Eu sinto um desânimo? Eu sinto dor de cabeça? Como que meu intestino me responde? Eu quero essas respostas, meninas. Se vocês puderem me relatar no grupo amanhã, para a gente identificar algumas possibilidades disso estar afetando a perda de peso de vocês também. Porque realmente é um caso muito sério, é muito grave. E assim, por vezes a gente vai ao médico e a gente não identifica isso para poder falar. Ele também não tem essa obrigação de nos questionar. Então, cabe a nós observar o que a gente sente depois que a gente come determinados alimentos. Eu sou muito alérgica, eu tenho muitas alergias alimentares a diversas coisas. Então, tudo que eu falar para vocês aqui, muitas delas eu já vivi, eu já passei.
Corantes alimentícios, para mim é um veneno. O que vocês, muitas de vocês, têm certeza que adora, que são os cogumelos, para mim é um veneno. Meus olhos incham e me dá edema de glote. Então eu sou muito cuidadosa com essa questão por causa das minhas alergias e observações também. Então, por vezes, alguns sintomas são parecidos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O que eu sinto quando eu como determinados alimentos? Observa se alguns provocam mais ou menos em vocês. Mas esse do glúten, eu preciso realmente que vocês observem qual a sensação o glúten traz no organismo de vocês. Façam o teste. Tira. Ah, mas como que eu vou viver sem glúten? Como que eu vou viver sem comer macarrão? Como que eu vou viver sem comer meu pão? Se cada uma que está aqui está realmente disposta a fazer uma reeducação alimentar, a se readequar, a buscar saúde, vai se propor a diminuir os carboidratos. Até esse momento, quem é o maior fornecedor de carboidrato de alto índice glicêmico que nós falamos até agora? São as massas, pães, macarrão, em geral. Então, automaticamente a gente vai, no mínimo, diminuir. Eu, em momento algum, vou falar para vocês que estão proibidos. Eu tenho uma frase que eu tenho usado muito. Tudo me é permitido, mas nem todo alimento me convém. Eu tenho que ser racional e ter esse propósito comigo mesmo, esse compromisso comigo, com a minha saúde e com o que eu desejo, o que eu quero. Como eu quero chegar ali, ó, em dezembro? Eu quero ir na ceia de Natal e comer tranquilamente? Ou eu quero comer pensando, eu não vou poder colocar aquele biquíni, porque eu comi demais aqui, eu já estava gorda. Eu não. Eu quero colocar aquele biquíni em janeiro, quando eu for para o clube com os meus filhos. Não que eu não colocasse antes, mas eu quero colocar e me sentir segura e me sentir feliz. Não é para ninguém, é para mim mesmo. Para eu tirar a minha foto e me olhar e falar, nossa, olha que diferença. E pegar aquela foto do verão passado e comparar. E falar, nossa, olha como eu evoluí. Olha onde eu cheguei. E foi mérito de quem? De ninguém externo, foi meu. Foi um propósito que eu fiz comigo e eu quero cumprir, eu quero alcançar. E eu estou aqui para ajudar vocês a cumprirem esse propósito de vocês. Porque se eu conseguir, se eu cheguei até aqui, eu não digo que a minha caminhada parou, em momento algum. Ela continua. E ela vai se manter por muito tempo. Porque além de emagrecer, eu tenho que pensar na minha saúde. Eu tenho que pensar como eu quero estar. Hora que eu fizer 40 anos, porque eu tô com 38 e eu quero chegar aos 40 anos bem. Ah, uma pergunta aqui, quanto a exercícios? Então, é muito importante. Eu quero falar a respeito de exercícios com vocês amanhã, quando a gente for falar de como introduzir a reeducação alimentar na minha família. Eu não tenho condição de pagar a academia, é a pergunta. Mas isso não é motivo para a gente não fazer atividade física. Então, a gente vai discutir a respeito disso amanhã. A gente tem N formas de fazer atividade física. Eu falei no começo lá que eu não estava indo à academia. Mas isso não quer dizer que eu não estava fazendo nenhum tipo de atividade. Então, amanhã eu vou contar para vocês direitinho como que a gente começa. Como que a gente faz quando a gente não tem como pagar a academia. A gente não vai deixar isso ser o nosso sabotador. Então, amanhã a gente vai falar bastante a respeito disso. Bom, nós falamos já de algumas dietas. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma dieta específica,
eu quero que vocês me mandem mensagem, que eu vou tirar essas dúvidas amanhã, para a gente poder encontrar qual é a melhor para vocês nesse momento. A respeito da água, então já ficou bem claro, porque o nosso corpo, a maior parte dele é composta por água. Para as células trabalharem bem, a gente precisa de água. Quanto ao jejum, qual é o melhor protocolo? Ok. A sua saúde está ok? Você tem certeza que você vai conseguir fazer o jejum? O jejum, ele varia de 12, 16, 18, 24 horas, com janelas para você se alimentar. Quais alimentos? Cetogênica. Esse tira os carboidratos quase que na totalidade. Tem os alimentos. Eu vou passar uma lista de alimentos para vocês, né? Eu vou passando ao longo da semana, na medida que as dúvidas forem surgindo, a gente vai falando a respeito disso. Dessa lista, de quais alimentos eu devo me alimentar mais. Eu já falei aqui muito do que a gente tem que tirar, que a gente tem que eliminar, por enquanto. O que eu vou proibir, que eu vou falar para vocês? É proibido, coloquem na cabeça de vocês, isso vocês não vão comer mais, vocês não precisam comer mais. Glutamato monossódico, que está nos temperos, naqueles temperos de tablete, naqueles temperinhos de pó, que já vem pronto. Então, esses, por favor, eliminem, porque eles são vilões. Nem o açúcar é tão vilão, porque o açúcar você pode alimentar com moderação. Ninguém tem necessidade de comer aquela quantidade horrorosa de sódio que são colocados nesses temperos prontos. Esses eu quero que vocês realmente eliminem. Outra coisa, outra frase que eu gosto e que eu quero que vocês anotem, e que vocês gravem, e que vocês usem isso para fazer escolhas. Qual alimento eu devo comer? O alimento que eu descasco, porque esse veio da natureza. O alimento que eu desembalo veio da indústria. Ele é cheio de aditivos, cheio de coisas que, para minha vida, para o meu corpo, não são necessários. São necessários para conservar o alimento, para durar mais tempo na prateleira. Mas para o meu corpo, não. Para o meu corpo, ele se transforma em veneno. Então, coma o mínimo possível. Se você estiver na rua, entre comer um pacote de bolacha recheada e uma fruta, coma a fruta. É fato. Então, sempre façam essas escolhas. Ah, eu não vou tomar refrigerante, mas eu vou comprar uma caixa de suco. Você trocou meia dúzia por 6. Deu na mesma. Então, pensem nisso. Aprendam a ler a composição. Aprendam a ler o rótulo do alimento. Se vocês pegarem essa familiaridade, essa intimidade com o alimento, vocês vão começar a observar o que é bom e o que não é. Não é difícil, isso aí vai virando hábito. Amanhã, quando a gente for falar de como introduzir, a gente vai falar de preço. De como fazer uma dieta se tornar acessível para a família toda. Como a reeducação, na verdade, né? Vai se tornar acessível para a família toda. Fazer reeducação alimentar não é caro. Eu já vou dar um exemplo para vocês aqui agora, para vocês pararem e pensar. Isso aí eu quero que vocês pensem ao longo do dia também amanhã. Quanto custa um pacote de bolacha recheado que eu compro para o meu filho levar de lanche para a escola? Em média, uns R$ 52. Se eu for no sacolão, o que eu compro com esse valor? Eu consigo comprar uma maçã e 2 bananas nanica, que são grandes. E aí? O que é melhor eu colocar na lancheira do meu filho? Um pacote de bolacha que ele vai dividir com os coleguinhas e não vai se alimentar direito? Parem e pensem. Ah, e como eu tinha falado para vocês que eu ia passar códigos para a gente destravar,
presente no final das nossas lives, lá no último dia. Vou falar para vocês agora, então vocês anotem. O código de hoje é TENHO. Anotem que sexta-feira vocês vão ter que me falar o que formou para eu poder disponibilizar para vocês essa surpresa. E vai ser uma surpresa muito legal. Isso eu já garanto. Tá? Então anotem. TENHO. Anotem em caixa alta, tá? Para vocês não esquecerem. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta específica? O nosso tempo já está chegando ao final. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento que vocês queiram fazer, a hora é agora. Porque senão, só amanhã para eu responder lá no grupo, hein, gente? E aí? Algum questionamento, alguma dúvida? Alguma coisa que talvez eu tenha deixado de falar hoje, que estava dentro do nosso cronograma? Eu vou aguardar vocês aqui agora. E aí, meninas? Quero ver amanhã todo mundo lá no grupo, questionando, hein? Algumas fizeram poucas perguntas aqui. Eu quero ver se vocês realmente ficaram ligadas, se vocês anotaram possíveis dúvidas, para a gente poder ir tirando ao longo dessa semana. O grupo vai ficar no silencioso até amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu dou bom dia para vocês e aí vocês podem me perguntar à vontade, que na medida que eu for conseguindo, eu vou respondendo. Se eu demorar um pouquinho a responder, vocês aguardem lá, mas eu vou responder, tá? Podem ficar tranquilas que ninguém vai ficar sem resposta, não. Às vezes eu vou esperar um pouquinho para responder, porque às vezes a dúvida vai vir de uma pergunta um pouco diferente, mas a resposta vai ser a mesma. E aí eu quero todo mundo, quem não postou o peso e a altura e a idade, por favor, postem. Outra coisa, amanhã eu vou postar o meu peso, o peso que eu vou estar amanhã, que eu vou acordar com ele amanhã. E sábado eu vou postar de novo para vocês, porque essa semana, eu tô numa semana, eu entrei nela, como se diz, para eliminar mais alguns quilos. E eu quero mostrar para vocês que tudo que eu tô falando aqui, a gente consegue um resultado até de forma rápida. Eu estou no momento que eu estou vivendo um platô. Como eu passei. Eu passei um período, né? Eu tive um emagrecimento rápido. Rápido assim. Vem ao longo de um tempo. Mas nos últimos meses eu tive um emagrecimento muito rápido. Eu emagreci 13 quilos em um mês. Então agora deu aquela estabilizada. Então eu preciso dar aquela empurrão, né? Para o meu corpo agora acelerar de novo, porque eu quero eliminar esses 10 quilos bem rápido. Eu preciso, né, na verdade. A Raíssa tinha uma pergunta, mas não entrou aqui para mim. Você consegue ver aí? Eu vou aguardar que a Raíssa tenha uma pergunta, mas eu não consegui ver. Teve algumas meninas que, se eu não respondi as perguntas de vocês, foi porque não apareceu para mim aqui, gente. Mas aí, como eu disse, perguntem no grupo amanhã que eu respondo lá, tá? Camila, a pergunta dela não está entrando. Você consegue visualizar aí e me passar? Realmente... tá. Sobre os temperos, já troquei o sal comum pelo sal rosa. Ele é melhor? Ótima pergunta. Excelente essa pergunta. Gente, sal rosa só é caro. Sal rosa nem é do Himalaia, ele é do Paquistão. A quantidade de minerais melhores que ele tem é bem pouca. Ele é um dos itens do modismo. Sal rosa do Himalaia é melhor. Não, gente, ele não tem muitas propriedades tão superiores ao nosso sal. A diferença ainda é que o nosso sal contém iodo. E o iodo ele foi colocado no sal para prevenir o bócio. Eu não sei se vocês lembram que antigamente, muito antigamente,
a gente via muitas fotos em parede que as mulheres tinham um papo, homens também, mas mais eram mulheres. Aquilo lá era o bócio, que atacava a glândula tireoide. Então, o nosso sal, ele contém iodo por isso. A recomendação é use pouco. Eu vou passar para vocês, ao longo da semana, a quantidade ideal de sal que devemos consumir por dia. Olha, eu espero amanhã vocês aqui comigo, nesse mesmo bate-horário, para a gente começar a falar da introdução da alimentação na nossa família e falar a respeito da introdução de exercícios na nossa vida para quem ainda não faz. Amanhã a gente bate bastante papo no nosso grupo. Eu agradeço a presença de todas vocês que estiveram aqui. A Letícia ainda está me perguntando se eu vou passar receita. Vou passar algumas receitas. Calma, menina, você está muito ansiosa, tá? Mas vai perguntando lá que eu vou passar. Então, tá, para dar início a uma dieta. Sim, primeiro a gente define a dieta, depois a gente fala das receitas, certo? Então, agora eu me despeço de vocês. Tenham uma ótima noite. Beijo para todas.